O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina como viver uma vida feliz e plena, mesmo em face das dificuldades. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e deixar de lado as coisas que estão fora de nosso controle. Isso pode ser difícil em um mundo onde estamos constantemente bombardeados com informações sobre coisas que não podemos controlar, como as notícias, as mídias sociais e as opiniões dos outros. Mas é importante lembrar que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas e que tentar fazer isso só vai nos causar estresse e ansiedade. Em vez disso, devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar, como nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. Por exemplo, não podemos controlar o clima, mas podemos controlar como reagimos a ele. Podemos escolher ficar chateados porque está chovendo, ou podemos escolher ver o lado bom e aproveitar a chuva. Quando nos concentramos no que podemos controlar, podemos reduzir o estresse e a ansiedade em nossas vidas. Também podemos aumentar nossa felicidade e satisfação com a vida. Concentre-se no que você pode controlar. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e deixar de lado as coisas que estão fora de nosso controle. Isso pode ser difícil em um mundo onde estamos constantemente bombardeados com informações sobre coisas que não podemos controlar, como as notícias, as mídias sociais e as opiniões dos outros. Mas é importante lembrar que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas e que tentar fazer isso só vai nos causar estresse e ansiedade. Em vez disso, devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar, como nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. Aceite o que você não pode controlar. Uma vez que tenhamos aceitado que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, podemos começar a nos concentrar em como podemos lidar com as coisas que não podemos controlar. O estoicismo ensina que devemos aceitar o que não podemos controlar com resignação e serenidade. Isso não significa que devemos gostar das coisas que não podemos controlar, mas significa que devemos aceitar que elas são parte da vida e que não há nada que possamos fazer para mudá-las. Viva no presente. O estoicismo ensina que devemos viver no presente e não nos preocupar com o passado ou o futuro. Isso pode ser difícil em um mundo onde estamos constantemente bombardeados com informações sobre o passado e o futuro. Mas é importante lembrar que o único momento que temos é o presente. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então o único momento que podemos realmente viver é o presente. Seja grato. O estoicismo ensina que devemos ser gratos pelas coisas que temos, não importa quão pequenas sejam. Isso pode ser difícil quando estamos constantemente nos comparando com os outros e nos concentrando nas coisas que não temos, mas é importante lembrar que sempre há alguém que tem menos do que nós. Ao sermos gratos pelas coisas que temos, podemos aumentar nossa felicidade e satisfação com a vida. Ajude os outros. O estoicismo ensina que devemos ajudar os outros sempre que possível. Isso não significa que temos que doar dinheiro ou tempo para causas beneficentes todos os dias, mas significa que devemos estar sempre dispostos a ajudar os outros quando eles precisam. Ao ajudar os outros, podemos aumentar nossa felicidade e satisfação com a vida, e também podemos tornar o mundo um lugar melhor. Seja forte. O estoicismo ensina que devemos ser fortes, tanto física quanto mentalmente. Isso não significa que devemos ser invulneráveis, mas significa que devemos ser capazes de lidar com os desafios da vida com coragem e determinação. Ao sermos fortes, podemos superar qualquer obstáculo que a vida nos coloque no caminho. Seja humilde. O estoicismo ensina que devemos ser humildes e não nos considerarmos superiores a outros. Isso não significa que devemos nos subestimar, mas significa que devemos respeitar os outros e reconhecer que todos temos algo a oferecer. Ao sermos humildes, podemos construir relacionamentos mais fortes e criar um mundo mais pacífico. Seja justo. O estoicismo ensina que devemos ser justos em todas as nossas ações. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas significa que devemos sempre tentar fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Ao sermos justos, podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Seja sábio. O estoicismo ensina que devemos buscar a sabedoria em todas as nossas ações. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas significa que devemos sempre tentar aprender e crescer.
Ao sermos sábios, podemos tomar melhores decisões e viver uma vida mais plena. Seja virtuoso. O estoicismo ensina que devemos viver uma vida virtuosa. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas significa que devemos sempre tentar fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ao sermos virtuosos, podemos deixar um legado positivo no mundo.